Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a presença de todos, em especial a professora, por proporcionar o bem, né, gente, para parcial. Não, Incentivo público, né? Não lembro de nada disso. eu acho que só assim pra gente tirar o 10, né? Prosseguindo, vou apresentar a professora Mariana Gomes de Oliveira, né, que vai palestrar sobre a execução de pensão alimentícia e o novo CPC. Ela é mestre em ensino pelo programa de pós-graduação em Estricto Senso, desenvolvida pela Universidade de Cuiabá, em parceria com o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, FMP, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Câmara Mendes, professora universitária de Direito Empresarial na Universidade de Cuiabá, PROTO, Direito Administrativo, Legislação Profissional e Ética na Faculdade Evangélica Integrada Cantares de Salomão. 3. Advogada atuante na área de família e sucessões, membro do IBDFMA, membro da Comissão de Gênero e Violência Doméstica, do IBDFAM, Mato Grosso. Desculpa. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui no primeiro Café em Família, um projeto idealizado pela Clarice já há muitos anos, né? A gente já tem acompanhado ela. E realmente estar aqui compartilhando com vocês esse momento é uma grande satisfação. O direito de família, como vocês já puderam aqui observar, ele não é a fórmula para o bolo, né? E a gente já tem observado também que em vários momentos processuais a gente inova em diversas situações, até probatórias, como a professora falou, a professora Adriana. E eu achei até interessante que ela apontou a questão das redes sociais, que isso daí, querendo ou não, tem ajudado muito a gente, né? Principalmente quando o réu ele se oculta, ele quer esconder patrimônio, quer fugir da sua obrigação. Então, passadas essas linhas aí iniciais, agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a execução da pensão alimentícia no novo CPC. O novo CPC, ele veio aí, acredito, de um desejo da comunidade jurídica de trazer mais efetividade ao processo civil. Então, assim, eu não poderia entrar na execução propriamente dita, né, sem falar para vocês do que é esse novo processo civil. Ele veio de um anseio aí de princípios que vão realmente discernir aí o nosso processo. Principalmente no que se refere à solução consensual dos conflitos. Então a gente observa muito bem que em todo o trâmite executório, que aqui eu já estou falando para vocês da execução dos alimentos, que realmente ele vai sempre vir aí dessas soluções. Soluções que são novas até então, que a gente tem ouvido falar, inclusive já veio até uma pergunta antecipada aí, referente ao cumprimento aí da prisão civil, vamos dizer assim. Então, a gente observa que vários métodos eles têm sido utilizados para dar essa efetividade ao cumprimento. Porque aqui nós vamos falar então da seguinte situação. Eu tenho uma sentença judicial ou um acórdão que já realmente transitou em julgado, ou então eu tenho uma decisão liminar que deferiu os alimentos provisórios, ou então um acordo que foi realizado entre as partes como título executivo extrajudicial e que eu preciso da efetividade. A gente costuma usar a seguinte expressão: no que me adianta a decisão me concedendo um valor de alimentos se eu não receber esse valor, se eu não receber esses alimentos. Então aqui a gente vai partir do pressuposto que o CPC ele veio justamente para trazer aí essa forma mais dinâmica de nós executarmos. Até então, nós tínhamos a seguinte expressão, até mesmo na prática jurídica, que nós falávamos o quê? O rito do 733, ou o rito da prisão. Nós utilizávamos muito essa expressão para justamente aí fazer a cisão do que seria o rito pela prisão civil ou o rito pelos alimentos pretéritos e que pressupõe aí realmente meios menos coercitivos como a prisão civil. Então hoje, com o novo CPC, a gente observa o seguinte, que esses ritos eles podem, de primeiro plano, serem unificados, eu vou falar isso para vocês, e como uma forma de cumprimento das decisões judiciais, nós temos os artigos 528 a 532 do Código de Processo Civil.
Observe vocês que o CPC ele usa a expressão cumprimento. Ou seja, aqui nós estamos num processo onde deferiu-se uma decisão liminar ou uma decisão judicial no meio desse processo, foi uma sentença, e aqui a gente precisa dar efetividade a essa decisão no transcurso desse processo. Então aqui a gente vai utilizar a expressão cumprimento, que é a expressão do Código de Processo Civil. Por outro lado, a gente tem o rito também da execução, que é dos artigos 911 e 913. E aí pressupõe o quê? Um título executivo extrajudicial. Ele não teve um processo anterior, ele foi muitas vezes ali realizado no escritório do advogado, entre as partes, foi assinado, reconhecido ali entre as partes, e agora nós precisamos então dar efetividade a esse título executivo extrajudicial. Eu acho até interessante essa expressão, porque eu sou professora também de empresarial, e a gente discute muito os títulos executivos extrajudiciais em sala de aula. O cheque, a nota, a duplicata. E aqui se assemelha. Esse título executivo extra, ele vai andar pelo rito do 911 ao 913. A diferença aqui, na minha visão, é a terminologia. Um execução, outro é cumprimento. Mas os dois, eles têm a possibilidade de ter essa intercomunicação. Tanto um quanto o outro pode adotar outros artigos do CPC. E aqui nós falamos do quê? Da intercomunicação entre artigos. É plenamente possível hoje a gente ter toda essa interligação no CPC. Então o operador de direito, antes de realmente já abrir lá o seu CPC e já escolher os artigos 528 ou 911 seguintes, a gente tem que ter o seguinte entendimento, que ele todo pode se intercomunicar. Eu posso me valer de outros artigos que estão em outros títulos, por exemplo. E isso aqui que fundamenta muitas decisões judiciais, quando a gente vai dar efetividade aí à decisão de alimentos. Então a gente pode se apoiar realmente nessa possibilidade aí de intercomunicação. E como principais inovações do novo CPC, nós temos aí, como eu já disse, a distinção do tratamento para títulos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Temos aí apenas essa previsão de forma separada. O sistema de intercomunicação, como eu já disse para vocês, é plenamente possível. A gente já vai aí adiantar um pouquinho, dizendo para vocês as decisões aí que têm deferido até muitas vezes meios coercitivos diversos à prisão, como a gente tem observado. Suspensão da CNH, ou a impossibilidade de utilização do passaporte, ou então aí a gente observa o quê? Até mesmo já a própria averbação judicial daquela decisão em bens. Então, o que acontece aqui? Nós vamos utilizar os meios mais eficientes. Essa é a ideia agora. Não que a gente já vai entrar, já vai pedir a prisão, que a gente tem essa ideia, né? Não. Por que não adotar outros meios? Por que não realmente a gente fazer essa análise, essa intercomunicação entre artigos dos outros títulos do CPC e ali conseguir dar maior efetividade a essa execução ou a esse cumprimento de sentença? Aqui também tem algo bem interessante, os alimentos provisórios definitivos. Agora eles vão seguir o mesmo rito, acredito que a professora Adriana bem pontuou aí, que ele não tem mais aí essa diferença de provisórios, provisionais. O CPC ele veio aí realmente bater o martelo, que é provisórios antes de uma decisão definitiva. E ela bem pontuou também que a sentença aqui dos alimentos, eles não fazem trânsito de julgado material. Ou seja, o trânsito de julgado é em relação a este processo. Então o trânsito de julgado aqui ele é processual. Ok? Por isso que nós falamos definitivos. Porque então, definitivamente, a gente agora pode então requerer aí este valor que já foi fixado pelo juiz de forma final neste processo. Como já foi pontuado aqui anteriormente, posso revisar? Posso, desde que eu tenha provas, mudança aí da necessidade, possibilidade que a gente já ouviu até aqui. Provisórios definitivos pendentes de recurso. Aqui a gente tem um detalhe do artigo 531, parágrafo 1º do CPC, que ele diz aí que vai ser um processo apartado. Né? O que significa dizer? Enquanto aquela decisão ainda estiver pendente de recurso e eu quero
dar cumprimento àquela decisão, cumprimento judicial, vai nascer o filhotinho, que a gente já conhecia até pelo outro e do outro procedimento que a gente adotava anteriormente. Aqui a ideia é o seguinte: nada mais é do que trazer maior efetividade. Enquanto eu estou aqui discutindo num recurso, enquanto eu estou aqui debatendo se esse valor é aquilo que eu posso pagar ou que eu preciso, vamos aqui, de forma intermediária, já entrar com cumprimento de decisão, cumprimento da sentença. Aqui tem um detalhe bem importante, que o CPC ele nos trouxe de forma bem, realmente incisiva no 513, parágrafo 2º, que é a proibição de receber intimações em nome de mandatário. Aqui a intimação deve ser pessoal. Mas aqui o que acontece? A gente já tem a ideia do oficial de justiça chegando na porta do devedor, falando aqui, eu assino o seu mandado. Aqui a gente tem uma possibilidade de fazer intimação pessoal por AR. Até mesmo com mão própria. O CPC hoje ele autoriza. Então, a gente, assim, na visão jurídica, a gente não observa muito isso. As varas ainda estão bem, realmente, até as suas escrivanias, elas já esperam o mandado, já entregam para o oficial. Na nossa visão, o que poderia acontecer aqui? A parte poderia alegar, se ele mora num condomínio, que foi um porteiro que recebeu e não ele. Então a gente tem essa discussão. O CPC ele autoriza que um porteiro, por exemplo, lá do condomínio, que hoje é muito usual, você morar num condomínio, num apartamento, enfim, e esse porteiro receber. Se ele recebe sua mercadoria que você pede pela internet, se ele recebe suas cartas, correspondências afins, por que não pode receber o AR? Só que o CPC ele abre uma hipótese, o porteiro pode recusar. Mas, gente, geralmente aqui o porteiro não vai ficar ali parando muitas vezes para analisar aquele documento, o que está por fora, que é o remetente. Mas enfim, é uma discussão aqui para nós pensarmos. Na minha visão, eu acredito que muitas vezes o oficial é mais eficiente. Chega, olha no olho, está aqui, mas o AR já é uma facilitação para nós. É possível também, desde que realmente ali seja com essa exceção, né? O título executivo ele pode ser confeccionado por advogado, já podia, essa era uma hipótese possível, mas a gente observa que agora até mesmo com as mediações é muito mais tranquilo. Eu posso aqui chamar um mediador no escritório, eu posso aqui ter advogados que representam as partes, aqui a gente já pode fixar os alimentos realmente de forma extrajudicial. Isso é muito interessante e traz aí uma nova ideia para nós pensarmos também. A gente parte do pressuposto seguinte: se não tiver uma decisão judicial, não vale. Vale sim. Você compareceu no escritório, você falou que você poderia realmente cumprir, assinou, reconheceu aquela obrigação, tem validade sim. O CPC ele atribui aí força executiva e que inclusive pode seguir pelo rito da execução aí judicial. Protesto. Aqui a gente tem apenas uma ideia de nomenclatura. Vocês sabem muito bem, o protesto é aquele tirado em cartório, que a gente realmente realiza ali o protesto de forma mais formal ali. O protesto ele somente se dá em título judicial, ou seja, aquele título que precedeu de um processo de conhecimento. Então, ali no final, eu tenho uma decisão a meu favor, vou realizar o protesto. Também uma outra modalidade aí de coerção pessoal ao pagamento. E o título executivo extrajudicial, que eu acabei de falar, aquele que a gente fez no escritório, os advogados, todos concordaram, o CPC ele faz uma diferenciação. No artigo 782, parágrafo 3º do CPC, ele traz que ele só pode ensejar negativação. Ou seja, o meio coercitivo, na minha visão, só ficaria o mesmo. Porque aqui a gente já vai constranger aquela pessoa de que ela tem aquela obrigação por meio de uma restrição no seu nome. Então, seja o protesto ou a negativação, aqui na nossa visão jurídica já poderia também atingir os seus meios, que seria o constrangimento para realmente cumprir com aquela obrigação. Uma outra possibilidade, olha aí, a intercomunicação entre os artigos, artigo 828, ou seja, nós passamos do artigo 528 e fomos lá para 828,
que é a possibilidade da averbação da certidão de admissão de cobrança. O que acontece? Eu posso fazer a averbação dessa certidão que eu tenho a meu favor, e eu, na qualidade de credor de alimentos, que é justamente essa ideia aí do CPC, vou lá e averbo os registros de imóveis, veículos e quaisquer outros bens passíveis de penhora, sobre a possibilidade, então, de eu mais uma vez constranger. Ou seja, somente aqui no nosso discurso, nós já falamos aí do protesto, ok? Ou a negativação, se a título executivo extrajudicial. Falamos da averbação da certidão. Ou seja, você vai lá no cartório, você vai na secretaria da vara e pede essa certidão. Essa certidão vai ser fornecida para você. Você vai lá nos cartórios, pede no Detran, pede ofício. Muitas vezes isso até a secretaria da vara já pode fazer, pedir o ofício ao Detran. E você então vai ali averbar a existência dessa dívida alimentícia que o executado tem ali em relação a você. Aqui o que acontece? O CPC ele dá uma ideia de que nós precisamos aí impedir uma possível fraude a credores. Essa é a ideia dessa averbação. Porque o que pode muitas vezes acontecer? O desfazimento de bens. Eu tenho esse valor, essa dívida, e aí o que acontece com o réu executado? Ele começa a desfazer dos seus bens, Então aqui já é uma proteção aí a uma possível fraude contra o seu crédito, que você vai realmente receber aí nessa hipótese. Aqui a gente tem uma ideia bem interessante. Nós tínhamos uma discussão no meio até jurisprudencial acerca do percentual que nós poderíamos descontar e quais rendimentos nós iríamos descontar. Aqui eu estou falando na execução, tá, gente? O professor José Diego me disse sobre valor aí que a jurisprudência trouxe numa construção sobre até quanto pode do meu rendimento ser atingido pela prestação alimentícia. Prestação regular, deferir de juízo, ou que a gente fez o acordo, enfim. O que vai acontecer aqui? Nós estamos numa execução. Ou seja, tem valores que já estão em atraso e eu preciso receber. Então aqui nós temos a ideia do seguinte sentido: o juiz ele pode determinar que essa execução, esses valores sejam descontados em folha de pagamento, sejam ali parcelas pretéritas de forma parcelada, podendo atingir um percentual de até 50% dos rendimentos. Observe, não estou falando 50% aqui do salário. O salário é aquele que nós já sabemos. O professor Adriano até deu um exemplo aqui do porteiro. Ganhava um salário mínimo. Mas a pessoa, muitas vezes, nós sabemos aí que tem a informalidade também. Ela não ganha só um salário mínimo. Ela pode realizar serviços aí, enfim, qualquer outro serviço que complementa a renda dela. Então, de um salário mínimo, vamos supor que ele tem um rendimento de R$2.000. Então, até 50% desses rendimentos, obviamente, eu comprovando que tem esses rendimentos, ele tem essa possibilidade aí de ter esse rendimento muito superior do que ele está informando como salário, então aí ter essa possibilidade dos 50% dos ganhos líquidos. Interessante, né? A gente vê isso daí como realmente um instrumento muito mais efetivo também para a execução dos alimentos. E aqui eu vou entrar numa certa polêmica, que a gente já adiantou um pouquinho aqui para vocês, que é a possibilidade de outras técnicas extravagantes de cobrança. O artigo 139, parágrafo 4º, é um artigo que tem fundamentado muitas decisões judiciais nesse sentido. Suspensão da CNH, passaporte, até juros progressivos, caso o executado aí não realize o pagamento a data. Vai apenas ali, então, aumentando esses valores. Essa hipótese, a gente observa o quê? Que no rito ali específico, vamos assim dizer, dos 528 seguintes ou 911 seguintes, não tem a previsão. Então a gente faz essa intercomunicação entre artigos, vai lá para o início do Código de Processo Civil e os juízes têm fundamentado suas decisões nesse sentido.
Nós temos decisões aí do Tribunal de São Paulo, Paraná, justamente o quê? Execuções muito antigas, gente. Execuções que às vezes estavam lá desde 2010, 2011, e a gente não conseguiu uma efetividade. Então, o que os magistrados têm feito? Ok, vamos suspender aqui o direito deles de dirigir. Vamos suspender aí o direito deles de viajar. Justamente o quê? Para constranger esse devedor aí a efetivar aí o seu pagamento. A gente tem uma outra situação a se pensar. O mesmo artigo 139, do inciso 6, ele dá a possibilidade aí das partes dilatarem os prazos processuais. Então vamos aí para uma ideia inicial do nosso cumprimento aí da sentença, da decisão judicial de alimentos. Geralmente, o que nós requeremos? Pagamento em 3 dias, sob pena de prisão, ou então que ele justifique esse não pagamento. E aqui a gente pode se pensar, será que eu posso dilatar esse prazo processual? Será que eu tenho essa viabilidade, então, de, em vez de 3 dias, o juiz, mediante uma justificativa, falar, não, então tudo bem, vou te dar mais 5 dias. Pela análise do novo CPC, seria possível, desde que a gente faça esse requerimento expresso, principalmente aí o devedor, né, que vai fazer esse requerimento. Então tem essa possibilidade, muitas vezes, das partes ali transacionarem e dilatarem esses prazos, ou o juiz, numa decisão fundamentada, ele realmente conceder essa dilação de prazo. O que gera então a prisão civil? Nós temos a seguinte ideia, que são os 3 meses anteriores, que poderia aí ser já um pedido de prisão civil. Mas na verdade a gente sabe que o CPC ele expressa dizer 3 prestações. E aqui muitas vezes a gente tem que fazer então essa distinção de conceito. Prestações é diferente de 3 meses. Porque muitas vezes a periodicidade desses alimentos pode ser a cada 2 semanas, ou a cada 2 meses, ou então a cada 40 dias, 50 dias, o que, se a gente for contar, não dá 30 dias. Então são 3 prestações anteriores que autorizaria aí um decreto de prisão. Uma outra possibilidade que nós vemos aí com o nosso novo CPC é a possibilidade de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Aí também é muito interessante, principalmente quando o devedor ele é empresário, obviamente. E aqui o que a gente pode pedir então? Que aquela proteção concedida à empresa, dos bens da empresa e bens pessoais, a gente peça desconsideração inversa ao interesse aqui do credor. Então ele pode, demonstrando essa necessidade, requerer a desconsideração e aí então conseguir atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Então a nossa visão aí do novo CPC realmente é de que ele veio para trazer várias novidades e um conhecimento aí de vários artigos por parte do operador de direito. A gente tem que ter essa necessidade de realmente fazer essa interligação entre os artigos do início, vamos dizer assim, do final, do meio, de vários títulos aí do Código de Processo Civil. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Será que é possível, então, eu escolher a prisão, ou já é de fato que o juiz vai decretar a prisão? Eu entrando com pedido, eu posso requerer outros meios coercitivos. Pelo que eu disse até aqui, nós realmente temos essa possibilidade de eu ir para o caminho da coerção pessoal e patrimonial, ou ir somente para o caminho da coerção patrimonial. E ali, então, eu não realizar esse requerimento. O credor, então, ele tem esse direito de escolha. Ele pode optar pela coerção pessoal do devedor, e aí nós já sabemos o resultado. Ele será realmente aí compelido a pagar a dívida em 3 dias, sob pena de prisão civil. E se ele escolher somente o caminho da coerção patrimonial, aqui ele está pensando em quem? No devedor. Ele está pensando naquele que deve os alimentos. Por quê? Se eu for escolher apenas o caminho da coerção patrimonial, ele vai ser intimado sobre aquela execução, e nesse caso ele vai ter 15
dias aí, então, para apresentar a sua resposta, sob pena de penhora de bens. Olha só, observe vocês. Aqui eu tenho um rito que é muito mais constrangedor, ou eu tenho o outro lado que eu posso escolher apenas a esfera patrimonial. Então aí vai ficar a critério daquele que vai realmente requerer esse pedido de execução. O devedor alimentante, então, ele vai ser intimado para pagar em 3 dias úteis. E aqui eu faço questão de frisar os úteis, porque aqui é prazo processual, ok? Tinha-se muito essa discussão, se eram 3 dias corridos, ou se não era, ou se eram os 3 dias úteis, mas aqui são 3 dias úteis. Então aí o devedor ele ganha um prazinho um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Não é tão realmente os dias corridos. E aí ele vai ter a opção, ou ele paga o débito, a integralidade do vencido até aquela data. Então, até aquela data, ele vai comprovar que até aqui tudo bem, né? Sem maiores discussões. Provar que já pagou, aqui ele vai comprovar que já fez o pagamento integral, ou então que teve uma causa modificativa daquela situação. Ele vai ali, pode demonstrar uma novação, ou então uma transação. O professor José Diego já disse, prescrição, que prescreveu aquele direito à execução, ou até mesmo uma compensação aí. Ele pode tentar demonstrar. Mas como assim? Os alimentos não são incompensáveis? Então a gente tem essa seguinte dúvida. Será que o devedor ele pode então aqui provar que já pagou por meio de compensação? Aqui então é uma discussão bem jurisprudencial, aonde se entende o quê? A vedação e enriquecimento. Se eu já estou ali muitas vezes pagando algumas prestações de algumas despesas e eu consigo demonstrar que ele tinha conhecimento, ele estava ali realmente se beneficiando, por que não compensar? O professor José Diego está quase batendo em mim aqui. É uma discussão da jurisprudência. Tem uma decisão ali do STJ que já autorizou, mas na minha visão eles também são incompensáveis. Até porque nós temos essa defesa do que? Tem que cumprir aquilo que está na decisão judicial. Então aqui eu coloco para vocês pensarem. Será? A gente não está falando aqui de um meio efetivo? A gente não está falando aqui de um meio mais operacional? Será que eu posso autorizar? Enfim, tem aí um início de discussão para a gente começar a pensar. Absoluta impossibilidade de pagar. O que acontece aqui com o executado? Ele comparece em juízo e fala, eu não tenho condições de pagar. Ele vai demonstrar que ele não tem possibilidade nenhuma de realizar aquele pagamento. Nesse caso, o juiz vai suspender a execução, vai analisar aquela alegação, e se ele, então, concordar com a alegação do executado, o que ele vai fazer? Não vai acontecer o decreto prisional, não vai prender aí civilmente. Mas e aí, se continuar devendo, o que vai acontecer? Vai poder ensejar um novo decreto de prisão, se houverem aí novas parcelas inadimplidas dos alimentos. O antigo CPC, então, como a gente já conversou, ele trazia aí essa distinção. Somente a 3 prestações vencidas, mais as vincendas, autorizava o rito da coerção pessoal. Caso houvessem as prestações pretéritas, nós precisaríamos adotar, então, um rito diferente do decreto da prisão civil. E aqui, então, como a gente já conversou, é plenamente possível, então, que eu escolha agora qual procedimento coercitivo eu vou adotar e qual modalidade aí dos artigos eu posso, então, realmente ter como um propósito para o recebimento desses alimentos. A técnica, então, a se utilizar, fica muito a critério aí de quem vai fazer o requerimento. Obviamente, né, a gente observa muito aí da prática jurídica que muitos já optam aí justamente pelo decreto da prisão civil. E a gente tem, fora essa possibilidade, então, a apropriação também de frutos e rendimentos do bem do devedor,
Uma outra possibilidade aí que tem realmente ganhado espaço no nosso novo CPC, como a gente já conversou, o bloqueio penhora de bens e também as medidas coercitivas distintas, que é o 139, inciso 4. Então, o que a gente observa? Que hoje o juiz ele vem aqui com as decisões judiciais justamente para se amoldar a situação. Até porque aqui o maior interesse é que eu receba crédito alimentar. O maior interesse é, então, que a gente consiga dar efetividade aí para o recebimento. E a gente tem uma outra discussão bem interessante, que é quanto tempo que é decretada a prisão civil. Qual é a natureza dessa prisão civil? Então a gente diz o seguinte, que aqui a prisão civil é para pagar. Nós vamos adotar esse método coercitivo para aí realmente constranger o pagamento. Então não é um cumprimento de pena. Só que na nossa visão o CPC ele falhou um pouquinho. Porque o que ele traz aí no 528, parágrafo 3º? Ele traz prazo mínimo e máximo, ou seja, no mínimo um mês. Será que o juiz não poderia, então, conceder menos de um mês? Ou ele tem que adotar estritamente o que está no CPC? Mínimo um mês. Por outro lado, a gente tem a lei de alimentos, que já era uma discussão, trazia aí um prazo de 60 dias. Mas e aí, então? O que a gente pode fazer nessa situação? Prisão civil em regime fechado é o que traz o CPC. Logicamente, ele traz aí que deve ser um estabelecimento diferenciado. Só que dizer isso, numa nossa realidade aqui, nós sabemos que não tem. Temos estabelecimento diferenciado, gente? Não tem. Aí ele vai justamente lá, né? Para onde está toda aquela galera que está cumprindo pena, execução penal, né? Ele vai ali pro bolo. Então, muitas vezes a gente vê essas incoerências ainda, que estão na lei, diz ainda o termo prisão, estabelecimento especial distinto, estabelecimento dos apenados comuns. Então, assim, o juiz hoje, com essa nova realmente roupagem do CPC, na nossa visão poderia até deferir um prazo menor até do que um mês, com base aí realmente no melhor interesse das partes. Os limites aos descontos e rendimentos, nós também já trocamos uma ideia nesse sentido, 50% dos rendimentos, ou seja, no caso é do parcelamento da dívida a ser executado. Então, o que a gente pode aí concluir do nosso novo CPC? Trouxeram várias inovações, como nós já conversamos, essa possibilidade aí de diálogo entre os artigos, entre os ritos, justamente o quê? Para trazer uma melhor forma aí de nós realmente alcançarmos o nosso objetivo, que é então receber esses alimentos que foram deferidos por meio de uma decisão judicial ou de um acordo realizado entre as partes pelo título executivo extrajudicial. E aqui sempre é bom lembrar, a proteção aí é o melhor interesse de quem? De quem está requerendo esses alimentos, de quem precisa realmente do cumprimento dessa decisão judicial. Então, aqui as eventuais burocracias entre ritos, nós precisamos minimizar na nossa prática jurídica, justamente aí para realmente alcançar o melhor objetivo aqui, que é o recebimento do valor das execuções. No mais, estamos à disposição das perguntas, né? Caso tenham, em relação ao processo civil de execução. Muito obrigada pela oportunidade.